O capítulo 25 de Mateus termina revelando o que acontece logo após a volta de Jesus para reinar. Uns 7 anos antes, os que morreram em Cristo ressuscitarão, e a igreja, formada por todos os que creem em Jesus, foi arrebatada ao céu. Segue-se o princípio das dores, que é a primeira metade dos 7 anos, e a grande tribulação, que é a segunda metade, até Cristo voltar em glória e majestade. Neste ponto, ele já terá enviado seus anjos para recolher do mundo as tribos perdidas de Israel e os falsos cristãos, uns para habitarem na terra prometida, outros para habitarem no lago de fogo, junto com a besta e o anticristo. Após o arrebatamento da igreja e a condenação dos falsos cristãos, as nações ditas cristãs ficarão vazias. As pessoas que restarem no mundo serão principalmente as nações não cristãs. Elas agora são reunidas na presença do rei, para ele separar os bodes das ovelhas. Nesta cena há três classes de pessoas: bodes, ovelhas e pequeninos irmãos. Considerando que os cristãos verdadeiros foram arrebatados anos antes, esses pequeninos irmãos só pode ser do povo original de Jesus, o remanescente de judeus fiéis que se converteram durante os anos de tribulação. O critério para decidir quem é bode e quem é ovelha está na forma como essas nações trataram esses pequeninos irmãos de Jesus. O rei colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda, e levará as ovelhas a entrarem no reino que foi preparado para elas desde a fundação do mundo. Esta distinção é importante para você entender a diferença entre os dois povos de Deus, igreja ou povo destinado ao céu, e Israel, as nações que participarão do reino terrenal que durará 1000 anos. Em Efésios diz que a igreja foi escolhida antes da fundação do mundo. As ovelhas aqui desfrutam de algo planejado desde a fundação do mundo. As ovelhas são identificadas como aquelas ou aqueles que acolheram e alimentaram os estrangeiros, o preso e o necessitado. Jesus diz que ao fazer isso era como se fizesse a ele próprio. Quando indagado pelas ovelhas quem era esses estrangeiros, presos e necessitados, o rei responde que eram seus pequeninos irmãos. Naquele dia será levado em conta o modo como essas nações trataram os judeus. Os bodes são aqueles que não acolheram e nem alimentaram os estrangeiros, o preso e o necessitado, representado pelos pequeninos irmãos de Jesus. Neste ponto, os bodes vão para o castigo eterno e as ovelhas entram no reino junto com Israel. Estamos falando de pessoas vivas que habitarão um mundo transformado mais semelhante ao atual. As pessoas continuarão a plantar, viajar e ter filhos. Como a seleção foi por um critério apenas exterior, durante o reino de 1000 anos, ainda haverá pecado. E todas as manhãs os ofensores serão tirados do reino pela morte. Enquanto isso, a igreja, os salvos por Cristo, reinará juntamente com ele a partir dos céus. Nos próximos capítulos, veremos os judeus, esses mesmos que Jesus quer tanto salvar, tramando contra ele.